Olá, bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja na vida de vocês, onde quer que vocês se encontrem nesse momento. Deus trabalha poderosamente para dar o melhor a vocês, né? Eu tenho certeza disso, porque Deus é maior do que todas as coisas. Temos que estar cada vez mais ligados com Deus, em qualquer situação, em qualquer lugar que estivermos, para que jamais esqueçamos dos seus estatutos e mandamentos que devemos fazer prevalecer em nossa vida. E hoje estou aqui novamente com vocês, unida e reunida, né? Para pedir a vocês para darem um like, para se inscrever no canal, para o canal cada vez mais crescer, para a honra e glória de Jesus, e também para vocês ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e envie esses vídeos para mais pessoas. Por isso eu peço todos os dias o like aqui e a inscrição, porque assim o canal cresce cada vez mais e o nome do Senhor é cada vez mais lembrado e enaltecido. Isso é muito importante. E hoje eu trago para vocês uma palavra muito mais que abençoada do livro 1 de João, capítulo 3, do 1 até o 10. Leiamos com atenção. O tema é os filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. E qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática permanente do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, vocês veem aqui que essa mensagem aqui, como sempre, nós escutamos sempre, né? Que devemos amar uns aos outros. Ou seja, devemos amar o nosso próximo, os nossos irmãos. E aí, mais uma vez, está aí, escrito claramente, que se não tivermos amor pelos nossos irmãos, não somos nascidos de Deus, não somos filhos de Deus. Deus deixou bem claro aqui, escrito nas suas escrituras, e nós devemos observar esse mandamento, porque é um dos mais importantes. Vocês sabem disso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo. Só que aqui está se tratando de um assunto também muito interessante e importante para nós, essencial para nós estarmos aqui discutindo sobre isso, né? Que é a respeito do pecado. Que toda pessoa que é nascida de Deus, ela, apesar de ser pecadora por causa do pecado que Adão entronizou no mundo, ela não tem o direito de viver pecando. Nós temos o livre-arbítrio. É claro que Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Nós temos o direito de fazer diversas coisas, mas não pecarmos. Não podemos estar por aí só porque você tem um livre-arbítrio achar que pode fazer qualquer coisa. Não pode. Existem os mandamentos de Deus. Não adulterar, não roubar, não cobiçar a mulher nem o homem do próximo. Sermos fiéis à sua palavra é observar esses mandamentos. Existem diversos mandamentos. Então nós devemos saber o seguinte, que qualquer desses mandamentos que forem violados, você poderá cometer um grave pecado perante a Deus e assim perder a sua salvação por causa de uma pequena atitude, ou seja, de um grave pecado que você considere, né, uma coisa pequenininha, por isso eu falei pequena atitude, mas para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados são grandes, todos os pecados são graves. Então vamos ter atenção, vamos ter sabedoria. Não basta você só ir à igreja
ler a palavra de Deus e não cumprir os mandamentos que Deus deixou para você cumprir, para você realizar. Porque se está ali, não matais, não roubais, não adulterais, não cobiçar o que é do outro, por que muitas das vezes as pessoas continuam fazendo isso? Porque as pessoas perderam muitas das vezes o temor a Deus. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Não podemos perder o temor ao nosso Senhor, porque a partir do momento que você perde o temor, você faz qualquer coisa e acha que é normal. E não é, porque nós temos que ter atenção às nossas atitudes, estar enquadrados totalmente nos mandamentos do Senhor, porque se fosse para fazer de tudo, livre-arbítrio e ser liberado tudo, viveríamos em pecado o tempo todo, viveríamos aí no mundo. Porque quando Deus nos disse que somos separados do mundo, isso quer dizer o quê? Que nós não devemos cometer nada que o mundo comete. As ações que o mundo faz não é para nós. Temos que ter um comportamento diferenciado. O que é um comportamento diferenciado? É mudança de caráter, de atitudes, de palavras. Você tem que ter cuidado com o seu vocabulário, evitar palavras chulas, ou seja, palavrões. Devemos nos vigiar o tempo todo com relação ao nosso comportamento, nossas vestimentas, enfim, tudo o que leva ao erro, ao pecado, que induz a esses pecados graves, nós devemos evitar. Porque muitas pessoas, às vezes, estão na igreja e estão achando que podem fazer a mesma coisa que o mundo faz. Não pode, meus irmãos, de forma alguma. Somos separados. Isso significa que somos diferentes. Temos que ser diferentes diante de Deus, porque quem está nos analisando é Deus. E quem vai dar nossa salvação é o nosso Deus Criador. Não é o homem. O homem, ele muitas das vezes, ele te induz a errar, a pecar, mas você tem que ter a sabedoria e temor a Deus de não agir dessa forma, de evitar que isso aconteça. Porque nós não podemos viver errando, viver pecando, de forma nenhuma, porque lá de cima Deus está nos observando, avaliando as nossas formas de agir, a nossa forma de linguagem, atitudes perante as pessoas. Temos que ter respeito pelas pessoas, até mesmo nos vocabulários. Tem muitas pessoas que não respeitam a gente. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós também temos que respeitar as pessoas. Para termos o respeito, temos que dar o respeito. Então, o que nós devemos fazer? Buscar a santidade de Deus através da palavra do Senhor, ler diariamente as Escrituras Sagradas. Por quê? O pastor fez um projeto muito bom com relação a isso, muito importante, porque está estimulando a todos os irmãos a ler as Escrituras. Porque tem muita gente que muitas das vezes fala: eu não leio a Bíblia, eu não tenho costume de ler a Bíblia, mas está errado, meus irmãos. Se você realmente é cristão fiel, de verdadeiro, você tem que ter a Bíblia como sua prioridade de leitura. Por quê? Porque dali vai sair o fortalecimento espiritual. Da Bíblia vai sair os mandamentos que precisamos diariamente para a nossa vida, para estarmos sempre vigilantes, lembrando que ali é um conteúdo sério, é um conteúdo verdadeiro, que a palavra foi deixada para nós para nos edificar a nossa fé. Então, como podemos deixar de ler a Bíblia? Não pode. Um cristão fiel e verdadeiro, ele tem que obedecer a Deus. E a obediência também induz a leitura da palavra diariamente. A partir do momento que você acordou, busque um tempo para ler a palavra de Deus. Se você estiver trabalhando, na hora do seu almoço, é um tempo especial que você pode tirar para ler a palavra, para absorver conhecimento e mais sabedoria do Senhor. Se você não está, melhor ainda, você pode ler a Bíblia à vontade. Porque quanto mais você lê a palavra, mais você está se edificando espiritualmente falando. Está ouvindo o Senhor. O Senhor fala conosco através da palavra. Isso é muito importante, para que nós possamos cada vez mais entender que quem está no comando de nossas vidas não somos nós, mas sim Deus. Porque se fosse por nós, por nossa conta e risco, nós estaríamos perdidos, meus irmãos. Porque nós só fazemos a vontade, muitas das vezes,
da carne. O ser humano é assim. Quer fazer a vontade da carne, mas nós temos que fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Porque a vontade da carne nos leva a pecar, a errar o tempo todo. Mas você, lendo as Escrituras, a palavra de Deus todos os dias, está edificando a sua fé, está buscando conhecimento e sabedoria para você e para a sua família. Leia a palavra e você verá a glória de Deus em sua vida. Porque você terá mais vigilância quanto às coisas que acontecem ao seu redor. As pessoas, comportamento, linguagem, tem que vigiar o tempo todo. Orar e vigiar e fazer jejum. É muito importante. Agora façamos a oração do Pai Nosso para que Deus possa estar abençoando todo o nosso dia. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa todas as nossas falhas, Pai. Perdoa todos que nós temos ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias. Amém. Então, meus irmãos, hoje a palavra foi essa. Mais vigilância, mais oração e menos erros. Ou seja, busquem mais a santidade, os frutos do Espírito. E Deus te dará, assim, uma luz para que você possa continuar nessa trajetória. Porque Jesus deixou a Bíblia Sagrada para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos, cada vez mais buscar o Espírito Santo para a nossa vida, para que possamos obter a nossa tão sonhada salvação eterna. Se você quer prioridade em sua vida, coloque Deus em primeiro lugar. Não coloque a matéria, porque somente Deus é que dará a sua salvação eterna. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã com a permissão do Senhor.